Non, mon Dieu éternel. Saint-Esprit, nous te supplions de te manifester au milieu de nous. Nous te supplions de venir, Seigneur mon Dieu éternel, convaincre les cœurs, disposer, Seigneur mon Dieu, les cœurs, afin que nous puissions recevoir pleinement de toi, Seigneur mon Dieu. Nous ramenons toutes les pensées captives à l'obéissance parfaite de ta parole et nous nous connectons à la pensée du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Seigneur mon Dieu, nous voici là. Nous voulons recevoir de toi cette nourriture, cette manne qui vient de toi. Seigneur mon Dieu, Papa, nous voulons un réma, Seigneur. Nous voulons entendre ta voix. Nous voici devant toi, Seigneur mon Dieu éternel. Alors agis au milieu de ton peuple. Nous te remettons aussi, Pasteur Maxime, Seigneur, ce vase que tu vas utiliser comme un canal, comme un instrument, afin de proclamer ta parole, éternel roi des rois. Que vraiment, Seigneur mon Dieu éternel, il te laisse toute la place, Seigneur mon Dieu, que ce soit toi qui parles au travers de lui. Seigneur, nous ne voulons pas entendre la voix d'un homme, mais nous voulons entendre la voix du véritable berger. Nous te disons merci, Papa, parce que nous savons, Seigneur mon Dieu éternel, que tu as préparé un mets succulent pour que nous soyons bénis et que pour la gloire de ton nom. Merci, Père. À toi toute l'honneur, la gloire, la louange pour les siècles des siècles. Et le peuple de Dieu dit, soyez fortifiés au travers de ce moment. Amen. Et donc, je laisse la place à Pasteur Maxime. Alléluia. Que le Seigneur soit béni dans sa grâce et dans sa miséricorde qu'il renouvelle envers nous chaque matin, frères et sœurs. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est vraiment parce que nous avons soif de grandir, Se hoje estamos aqui é porque temos sede soif de de crescer, recevoir l'instruction sede de receber a instrução, afin de savoir comment est-ce que para nous saber puissions como au é que mieux nós podemos nous préparer. para que nós possamos nos preparar On a vu melhor. qu'à chaque fois qu'un serviteur parle ou une servante E parle, toda vez que vimos que quando servo, uma serva fala, l'enseignement qui est donné o est ensinamento que é précieux dado é precioso, parce qu'il te faut porque être attentif, você precisa estar atento, parce qu'il y a des éléments, porque existem elementos, il y a des clés qui te sont existem données chaves que são dadas para afin você, que tu puisses au mieux te préparer pour para le que retour du você Seigneur. possa se preparar melhor para a volta do Et Senhor. si tu loupes ces E se choses, você não guardar essas coisas, tu es en train de bâcler ta você préparation. não está se preparando bem. Alors ici, frères et sœurs, Você está falando na preparação. Então, Avant meus irmãos e irmãs, de faire un récapitulatif de ce antes de qui s'est fazer um dit resumo do que foi dito, lors des messages précédents, quando a mensagem foi, j'aimerais dire Dada. que on essaye de faire eu queria dizer que nós les tentamos choses le plus conformément à la parole de Dieu. fazer as coisas que estejam conforme com a Cela palavra veut de Deus. dire que lorsqu'on agira, Isso quer dizer que quando a gente agir, ce qu'on fera, aquilo que nós vamos ce qu'on fazer, dira, aquilo que nós c'est dissermos, biblique. é bíblico. Rien n'est fait au Nada hasard. é feito por acaso. Alléluia. Aleluia. Donc si je dis au peuple, Então, se eu falar para o povo, béni soit l'Éternel, abençoado seja o nome do que Senhor, Dieu bénisse chacun d'entre que vous, Deus abençoe cada um Frères de et vocês, sœurs, meus c'est irmãos, minhas biblique. irmãs, isso é bíblico. et je bénis E Dieu eu abençoo a Deus pour l'opportunité qu'il me pela donne encore en ce oportunidade que matin Ele me dá mais nesta manhã, de mais me uma vez, présenter devant vous. de nos apresentar diante de C'est une vocês. grâce qui m'est faite É uma graça que me de foi vous dada prêcher en ce matin. de pregar para vocês nesta manhã. Donc nous sommes dans ce thème. Então, nós estamos neste tema. Je connais tes œuvres. Eu conheço as tuas obras. Aujourd'hui, nous sommes sur la troisième Nós partie. estamos na terceira parte. Mais pour ceux et celles qui viennent d'arriver Mas aujourd'hui, para aquelas que acabaram de chegar, je vais faire rapidement une synthèse de la partie Vamos 1 fazer et de uma- la partie 2. vamos fazer um resumo da parte 1 e da parte 2. Bien évidemment, rapidamente, sans rentrer dans les versets. sem entrar nos versículos, Parce claro. que si je prends les versets, Porque se eu pegar os versículos, on n'aura plus le temps pour le não message teremos mais d'aujourd'hui. tempo para a mensagem hoje. Donc, dans la partie 1, frères et Então, na sœurs, parte 1, meus irmãos e irmãs, nous avons vu la condition de l'homme nós sans vimos Christ, a condição do homem sem Cristo. la condition de l'homme A pécheur, condição do homem pecador.
qui par sa vie produisait des œuvres mortes, que passa a vida toda produzindo obras des mortas. œuvres dont il venait à avoir honte Obras na qual ele se envergonha. lorsqu'il arrivait à être éclairé par la parole de Dieu. Quando ele chega a ser esclarecido pela palavra de Deus. Et nous avons vu qu'en Christ, E nós vimos que em Cristo, tes œuvres doivent absolument as changer. tuas obras têm que absolutamente mudar. Tu ne peux pas continuer à vivre dans les dérives du passé. Você não pode continuar nas coisas do passado. Mais tu te dois aujourd'hui, Mas avec você la tem connaissance, que, com o conhecimento hoje, de produire quelque chose de nouveau, de produzir algo novo. des œuvres justes Obras justas, qui sont caractérisées comme des fruits que são caracterizados como frutos devant la face de Dieu. diante da face de Deus. Alléluia. Et dans la partie 2, nous avons E vu na parte 2 nós vimos qu'il y a un jugement qui que arrive tem julgamento que está por vir pour tous, para todos. que tu sois croyant Que ou você- non croyant. Se você seja estando crente ou não, sendo crente ou não. C'était le moment de faire attention Que este é o momento de tomar cuidado. parce qu'on ne connaît pas la venue du Porque não Seigneur. conhecemos a volta do Senhor. Et on sait, frères et E sœurs, nós sabemos, meus irmãos, que devant le trône, que diante do trono, tout ce que nous avons produit tudo que nós produzimos sera examiné. vai ser examinado. Et c'est sur la base de cette production E é na base dessa produção que le jugement sera que o décidé. julgamento vai ser decidido. Donc certainement que Então, chacun d'entre certamente nous, que cada de nós nous avons déjà entendu cette parole. já escutamos essa palavra. Tout ce que vous direz, Tudo que você disser, je vais reprendre. eu vou retomar. Vous avez le droit de garder le silence. Você tem o direito de guardar o silêncio. Tout ce que vous E direz tudo que você disser sera retenu contre vous vai ser contra você, devant le tribunal. diante do tribunal. La parole que je viens de vous citer, Então, frères a et palavra sœurs, que eu acabei de citar aqui para vocês ça ne vient pas de la Bible. não vem da Bíblia, Mais je suis sûr que vous l'avez déjà mas tous eu tenho entendu. certeza que vocês já escutaram isso. C'est une parole qui est citée É uma palavra à des citada prévenus às pessoas dans le droit américain. no direito americano, aos Alléluia. detentos americanos. por Tout ce exemplo. que tu diras E tudo que você disser sera retenu Vai- contre toi vai estar vai ser guardado devant le tribunal. contra você diante do tribunal. À plus forte raison, nous Et- l'avons vu, Então nós vimos essas coisas. que tu sois un croyant ou un Sendo non-croyant, crente ou não, Dieu regardera tes Deus œuvres, vai olhar tuas obras, tes actions, as tuas ações, tes paroles as tuas et palavras toutes tes pensées. e todos os teus pensamentos. Et au jour du jugement, E no dia do julgamento, il s'appuiera sur tout ce que tu as produit durant ele ta vai se jeunesse apoiar em tudo jusqu'à ta aquilo vieillesse. que você fez desde a tua juventude até a tua Ou velhice. de ta jeunesse Ou da tua juventude jusqu'à ta mort até a tua morte. pour pouvoir établir Para son poder jugement. estabelecer o seu julgamento. Et nous savons que l'issue de ce E jugement, nós sabemos que c'est soit la saída- vie éternelle avec a Dieu, saída desse julgamento será a vida eterna com Deus soit l'enfer. ou o inferno. À nous, frères et sœurs, de faire ce qu'il faut pour A pouvoir nós aller du bon côté. tem que vir de nós Mais ne ir do croyez pas lado que ce que bom. vous produisez Mas saiba que aquilo que você produz sera oublié devant le não trône. vai ser esquecido diante do trono. Dieu n'oublie pas Deus não esquece lorsque l'esprit humain oublie. quando o espírito humano esquece. Alléluia. Nous passons à la partie 3. Vamos à parte 3. Nous sommes toujours dans le même thème. Je connais tes œuvres. Estamos no mesmo tema. Eu sei as tuas obras. Je vais rajouter un sous-titre ce E eu matin vou acrescentar à la troisième subtítulo partie. na terceira parte, La foi a fé et les œuvres. e as obras. Bishop Gina a commencé tout A à l'heure là Bispa Gina começou ainda à agora prêcher. a pregar. Ça ne fait pas partie du message Isso qu'on va não voir faz- ce matin, Isso não faz parte do mensagem de mais hoje ça de fait manhã, partie de la suite mas pour faz dimanche parte prochain. da continuidade Donc do le peuple est au domingo que courant, vem. nous aurons une Então, quatrième partie O sur ce povo está thème. sabendo que teremos uma quarta parte sobre este tema. Alléluia. J'invite le peuple dans le Eu convido o livre povo d'Hébreux no livro de Hebreus. pour que nous puissions voir premièrement Para ce que que- c'est que la foi. Possamos ver primeiramente o que é a fé, a definição da fé. Hébreux au chapitre 11. Hebreus capítulo 11.
Nous allons prendre, frères et sœurs, la lecture à partir du Vamos verset tomar a leitura a partir do versículo 1. 1. Il est Hebreus, écrit: capítulo 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amém. Hébreux 11, Hebreus capítulo Verse 11 e 1. versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Amém. Alléluia. La foi, frères et sœurs, A fé, meus irmãos, elle est au centre de notre vie ela está chrétienne. no centro da nossa vida cristã. Si tu ne crois pas, Se você não crê, ta foi, elle est vaine. a tua fé é vão, é Et em vão. la foi, mon frère, ma E a sœur, fé, meus irmãos e irmãs, c'est une façon de é posséder uma quelque chose, maneira de possuir algo, de de ter posséder algo, ce à quoi tu de t'accroches, ter possessão naquilo que você está se agarrando, de posséder de, ce que tu de espères. estar em possessão daquilo que você espera. C'est un moyen sûr É um meio certo d'acquérir les réalités que tu ne vois de pas. adquirir as realidades que você não vê. En d'autres termes, la foi, c'est le fait de croire fé- sans voir. En d'autres Em termes, outros termos, la foi, c'est a le fé- fait de croire é o fato de crer sans voir. sem ver. La foi est A à la fé base de notre relation está avec le Na Seigneur. base da relação com o nosso Deus. Parce que la Bible dit que celui Porque qui s'approche du A Seigneur, Bíblia diz que il aquele doit que croire se que Dieu est aproxima de Deus vivant. tem que crer que ele está vivo. En d'autres termes, lorsque tu plies tes Em genoux, outras palavras, quando você dobra os joelhos, si tu n'as pas foi dans la propre prière se que tu você fais, não tiver fé na oração que você está fazendo, ben tu pries pour rien. você está orando por Le Seigneur nada. lui-même ne se Em vão. souciera pas de ta prière. E o Senhor ele não vai nem sequer se preocupar da tua oração. Mais le Seigneur, lorsque tu te présentes à Mas lui o avec la Senhor, foi, quando você se apresenta diante dele com a il fé, est attentif à ce que tu ele fais. é atento àquilo que você está fazendo. Il est attentif à ce que tu dis. Ele é atento naquilo que você diz. Et il te faut avoir la foi, mon Você frère, tem ma que ter soeur. a fé, meu irmão, minha irmã. C'est par la foi que nous croyons fé. en Dieu. Que nós cremos em Deus. Et pourtant, chacun d'entre nous ici E, présent, portanto, cada um de nós aqui presente, nous n'avons pas vu le Seigneur. não vimos o Senhor. C'est par la foi. É pela fé. C'est par la foi que É nous pela croyons fé que nós en cremos la parole. na palavra. C'est par la foi que É nous pela croyons fé aux promesses que nós de la cremos parole. na promessa da palavra. C'est par la foi que É nous pela croyons fé que en nós cremos l'enlèvement. no arrebatamento. Ce sont des choses que l'on São espère coisas voir que nós s'accomplir. esperamos que estas coisas aconteçam. C'est avec la foi que nous É com a saisissons fé ces choses. que nós agarramos essas coisas. Alléluia. La Bible dit que si A Bíblia diz tu que n'as pas la foi, tu ne se peux pas você lui não être agréable. tiver a fé, você não pode agradá-lo. Il te faut avoir la foi. Você tem que ter a fé. Un chrétien qui n'a pas la foi, Cristão que não tem fé, c'est un chrétien é um qui... cri- Il te faut, mon frère, ma soeur, Então, avoir meu la irmão, foi. minha irmã, temos que ter a fé. Et c'est au travers de la E foi, através justement, da fé, justamente, que tu as ce zèle pour que você pouvoir tem este zelo œuvrer. para poder trabalhar. Parce que si tu n'as pas la foi, tes Porque œuvres se ne te você servent não à rien. tiver a fé, as tuas obras não vão servir de nada. Nous allons voir cela. J'invite le Vamos peuple ver. dans le livre de Jacques au Vamos chapitre aqui. 2. No livro de Tiago, capítulo Jacques. 2. Au chapitre 2. Tiago, capítulo 2. Nous allons prendre la lecture à partir du verset 17. Vamos pegar a leitura a partir do versículo 17. Tiago 2, 17. Il est écrit, il en est ainsi de la foi. Assim também é a fé. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Se não tiver obras, por si só está morta. Mais quelqu'un dira, Mas alguém dirá: toi tu as la foi Tu tens fé et moi j'ai les œuvres. e eu tenho obras. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Mostra-me essa tua fé sem as obras. Et moi je te remontrerai la foi par mes œuvres. E eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Alléluia. Aleluia. Nous avons bien compris, frères et Nós sœurs, que la foi sans les entendemos. œuvres est morte. Nós entendemos que a fé sem as obras é morta. Lorsque tu dis avoir la foi, Quando você diz ter fé, si tu n'as pas les se œuvres, você não tiver as obras, tu vis dans le você está mensonge. vivendo na mentira.
devant Dieu. diante de Deus. Parce que celui qui a la Porque foi, aquele que tem a fé, automatiquement, automaticamente est capable de produire du é fruit capaz de devant produzir la face du frutos Seigneur. diante da face do Celui Senhor. qui a la foi Aquele que tem a fé est capable de é démontrer capaz de demonstrar aux personnes de son às environnement pessoas que o par rodeiam ses œuvres com as suas obras, qu'il appartient au que Seigneur. ele pertence ao Senhor. En d'autres termes, lorsque tu Em as la outras foi, palavras, quando você tem a j'aime bien fé, dire cela au eu peuple. gosto muito Tu de es dizer isso censé ao normalement fé, faire ao la povo. Você différence. tem que fazer a diferença. La différence entre celui A qui dit diferença avoir la entre foi et qui n'a pas aqueles les œuvres, que tem a fé e que não tem as de obras, toi qui as la foi et qui você a que les tem œuvres. a fé e que tem as obras, Tu es censé briller. normalmente você tem que brilhar. Et aujourd'hui, beaucoup de E personnes hoje disent muitas croire au pessoas Seigneur dizem crer no Senhor et malheureusement, elles n'ont pas la e foi. infelizmente elas não têm essa fé. A C'est fé. dramatique. Isso é dramático. Ça se montre, ça se Isso voit. mostra, isso se vê. Une personne qui a la foi A pessoa que tem a automatiquement, fé, parce qu'elle automaticamente, croit, porque ela crê, elle va mettre en pratique la ela vai parole. colocar em prática a C'est l'un palavra. des premiers É, fruits é um dos primeiros frutos que le chrétien porte. que o cristão traz. Il commence à mettre en Ele pratique começa a colocar em prática. et ça se voit. E isso se vê, isso é visto. Les œuvres As obras sont liées à ta estão foi. ligadas à tua fé. Cela veut dire que la foi ne va pas Isso sans quer les œuvres. dizer que a fé não vai sem as obras. Et pour que ta foi soit E para que crédible, tua fé possa ser algo de visto, que possa ser, il doit y avoir ce que l'on appelle une Tem- démonstration. tem que haver uma demonstração. Et cela s'accompagne par des faits Isso vai se réels. acompanhar com fatos reais. Des faits réels que l'on appelle dans la Bible Fatos reais que de nós dizemos na bonnes Bíblia, œuvres boas obras, qui sont comparées que à são des fruits. comparadas com os frutos. Alléluia. Ela tem que ser credível a tua fé. Amém. J'aimerais prendre un exemple avec le peuple Eu dans le gostaria de livre pegar de 1 um Jean. exemplo no livro de 1 João, aqui com o povo. 1 Jean au chapitre 3. 1 João, capítulo 3. 1 Jean au chapitre 3. 1 João, capítulo 3. Nous prenons la lecture à partir du verset 18. A partir do versículo 18. Verset 18, il est écrit. J'aimerais que le peuple soit attentif. Por favor, fiquem atentos, Parce que la parole que nous allons lire, frères porque et a sœurs, palavra que nós vamos ler, povo de Deus, elle s'applique à beaucoup Ela- d'entre nous. se aplica muito aqui de nós. Petits enfants, nous dit la Bible, Meus filhinhos, diz a Bíblia, n'aimez pas en parole et avec la langue, não amemos de palavra nem de mais língua, en action et en vérité. mas por obra e em verdade. Alléluia. Aleluia. La parole, le passage que nous venons de A lire, passagem que acabamos de ler il peut être expliqué de différentes pode ser façons. explicado de várias maneiras. Il peut être pris dans différentes Ele pode ser circonstances, tomado em várias tant circunstâncias, sur le plan physique que no plano spirituel. físico ou espiritual. On va le voir sur le plan Vamos ver physique. no plano físico. La Bible te dit A Bíblia de ne diz pas aimer seulement de en não parole, amar somente em palavras, mais lorsque tu aimes, mas quando você ama, que ton amour que o teu amor soit une seja uma démonstration. demonstração. En d'autres termes, Em que outras ton amour palavras, que o teu amor soit accompagné avec des seja actes. acompanhado com atos, Que ton amour que o teu amor soit vrai. seja verdadeiro. Alléluia. Aleluia. Donc, je vais prendre un exemple, Então, eu vou pegar aqui um exemplo, même deux. até mesmo 2 exemplos. On imagine un couple, Vamos imaginar aqui um casal. un homme qui dit souvent à sa Um femme, homem que diz sempre à sua mulher: je t'aime, eu te amo, viu? du 1er janvier Do 1º de au janeiro 31 décembre. até o 31 de dezembro. Tu sais que je t'aime. Você sabe, eu te amo. Ah, on en voit des personnes qui savent faire ça. Vemos Je pessoas t'aime. assim dizer isso todo o tempo, eu te Et amo. pourtant, derrière ce je E, t'aime portanto, atrás desse se eu te cache une amo, toute autre está réalité. escondido outras realidades. Derrière le dos de ta femme, Atrás da tua mulher, tu lui mens, você mente para tu ela, la trompes, você engana tu es ela, adultère, você é adúltero, tu es infidèle. você é infiel. Mais pourtant, tu lui dis je Mas, t'aime. portanto, você diz para ela, eu te amo.
On voit bien là que l'amour n'est pas Vemos fait dans isso la aqui, vérité que este amor não está sendo et que verdadeiro. les actes E que os atos ne témoignent pas de não cet amour. testemunham este amor. Deuxième exemple, Segundo exemplo, on va prendre la Vamos. relation vamos pegar aqui a relação, por exemplo, d'un enfant, de des filho, enfants das crianças, dos filhos, à leurs parents. aos seus pais, para com seus pais. Alléluia. Lorsque nos enfants sont Quando petits, nossos filhos são pequenos, ils sont dans une attente. eles estão numa espera, Ils font des bêtises, tu les eles fazem corriges. besteiras, a gente corrige eles. Et c'est dans le cœur de tout parent E no coração de todos os pais, de voir ses enfants grandir eles querem ver os seus filhos crescerem sur la base qu'ils ont na reçue, base que eles receberam. c'est-à-dire Isso l'éducation quer des dizer parents, a educação dos pais, en recevant de bonnes instructions. recebendo boas instruções. Tu vois ton enfant qui Você grandit vê o teu filho crescendo et à un moment donné, il se e em um détourne momento de l'instruction que ele tu lui se as donnée. desvia da instrução que você deu para ele. Pourquoi? Parce qu'il a de Por quê? mauvaises Porque ele fréquentations. tem mais frequentações. L'enfant aujourd'hui se tient O debout filho devant hoje toi. está diante de você Il est capable de te tenir tête. e ele é até capaz de ficar teimoso com você. Il te répond. E ele te responde. Il te résiste. Ele resiste. Pourtant, c'est toi, E papa, portanto é você o C'est pai. toi, maman, É você a mãe. qui lui donne à Que manger. lhe dá o que comer. Tu lui fais plaisir en lui E você donnant lhe par moment agrada des jouets. dando para ele, por exemplo, Tu lui brinquedos, payes par moment muitas des vezes. choses qu'il ne mérite E pas. você paga até coisas para ele que ele nem sequer Parce que merece. c'est ton enfant et que tu Porque l'aimes. é o teu filho e você o ama. Mais tu vois l'enfant Mas você vê a criança grandir en te crescendo, dérespectant. te desrespeitando. Et qu'est-ce qui se E o passe? que é que acontece aqui? L'enfant aujourd'hui A a criança 18 ans. hoje tem 18 20 anos, ans, 20 Il vit anos. toujours sous le e toit de todo- ses parents. Ele ainda vive na sua casa. Et il attend E ele espera. cette fête banale. Esta Une fête uma banale. festa banal. Je dis banale parce que Eu ça a digo tout son banal sens. porque tem todo o seu sentido. Ce que l'on appelle la fête des mères, O que eu falo, a festa das mães, la fête des pères. a festa dos pais. Et là, tu viens avec ton plus beau E sourire. aí você vem com o teu sorriso. Bonne fête, papa. Boa festa. Boas festas dos Bonne pais. fête, maman. Boas festas das mães. Et pourtant, pendant E, toute l'année, portanto, durante o ano inteiro, maman ne cesse de se plaindre de a ton mãe comportement. e os teus pais estão ali Maman ne sempre, cesse de pointer du doigt sempre qu'il te y a quelque apontando do chose là qui dedo ne va que tem pas. algo que está errado, Pourquoi tu as sempre le falando cœur com você, endurci, la tête porque o si teu dure? coração é tão endurecido, tua Je te cabeça tão parle, tu ne dura. comprends Eu pas. falo com você, você não ouve, não entende. Et pourtant, tu dis à ta E maman, je portanto, t'aime. você diz à tua mãe, À ton papa, eu te je amo. t'aime. Você diz ao teu pai, eu te amo. C'est sur le plan physique, Isso ça. é no plano físico. On voit là, Nós estamos vendo à aqui, cet instant précis, neste momento preciso, que la déclaration a de l'enfant declaração da criança ne va pas avec la parole não donnée. está em conformidade com a palavra Il y a une dada. Tem confusion. uma confusão aqui. Ça ne colle Isso pas. não está colando. La Bible dit, A Bíblia soyez diz, aimés Sejam amados dans la vérité. na verdade. Amem na verdade. Un enfant, il fait la Uma joie de ses criança parents É sempre uma alegria para os à seus pais. partir du moment A partir do qu'il momento écoute et que ele qu'il obéit. escuta e que ele obedece. La Bible dit bien, A Bíblia enfants, diz, filhos, soumettez-vous à submetam-se vos aos parents. teus pais. En d'autres termes, Em outras palavras, lorsque papa, maman te parlent, quando os teus pais falam com você, on a tendance à considérer en tant que temos jeune que tendência a considerar nós, como quando somos jovens, les parents ne connaissent que rien. os pais não sabem de nada. Ils sont là pour nous Eles estão ali embêter. só para encher o saco. Or, Pra nós non, não... du tout. E hora que não é nada Par disso. moment, toi-même, tu fais E certaines muitas vezes choses, você faz certas coisas, tu ne vois pas plus loin que le bout de você ton não nez. está nem enxergando mais adiante do que o teu nariz. Alors que les parents déjà Hora que anticipés, os ils ont déjà pais vu já ce qui arrive anteciparam, já par está la suite. vendo aquilo que vai acontecer. J'ai un grand respect Eu pour tenho ma um maman. grande respeito pela minha mãe. Et lorsqu'elle parle, E quando ela fala comigo, je reçois eu l'instruction, recebo a je instrução. médite, E eu medito, j'écoute. eu escuto. Et si jamais je considère que c'est pas bon comme E elle quando me l'a eu dit, considero que, por exemplo, não está bom como ela está dizendo ali, au jour d'aujourd'hui, je m'éloigne. hoje eu me afasto. Mais j'étais comme tous ces jeunes, Mas eu era como todos esses jovens de hoje. rebelles. Eu era rebelde On n'écoute pas. e não escutava. Je me souviendrai Eu toujours, vou me lembrar sempre, lorsque j'ai eu mon permis, quando eu tive a minha carteira de motorista. ma première voiture, O meu primeiro carro. petite copine, Eu tinha namorada. j'ai dit à ma mère, écoute, E eu dizia à minha mãe, olha, escuta. demain samedi, on rentre Amanhã, en week-end. sábado já é o final de semana.
je vais sur Saint-Laurent. E eu vou para São Laurent. J'habitais à Balata. E eu morava aqui perto de Balatá, e o São Laurent é bastante distante. Je me rends sur la commune de Saint-Laurent E eu demain. ia até o São Laurent, que fica mais ou menos 3 horas de trajeto de Caiena para São Et ma Laurent. mère me dit, mais E minha mãe me qu'est-ce dizia, que tu vas mas o chercher que là? você vai fazer lá nessa cidade de São Laurent? Petit garçon, reste Olhe, chez toi, fique em casa. va trouver quelque chose à faire. Vá procurar algo para fazer. Tu n'as rien mis sur Saint-Laurent. Você não tem nada lá em São Laurent para fazer. Là, tu bombes l'estomac. E ali você pega, você se Tu te enche. dresses contre E l'autorité. você se coloca reto Et diante vous da savez ce que je lui ai autoridade. dit à ce moment-là? Então, sabe o que eu falei para ela naquele momento? Écoute, Escute, je suis majeur et eu sou responsable. de maior e responsável. Je travaille, Eu trabalho, j'ai un salaire eu tenho um salário. et j'ai acheté ma E eu voiture. comprei o meu carro. En d'autres termes, Em outros termos, je suis devenu autonome. sou uma pessoa autônoma. Tu n'as plus rien à Você me não tem dire. nada para me dizer. Et pourtant, E, portanto, j'habite toujours sous son eu toit. morava na casa da minha mãe. Maman a parlé E minha mãe falou. et on se rebelle. E a gente se rebela. Ah ben, le lendemain E samedi, no outro dia, no sábado, j'ai pris mon corps, eu peguei, ma petite copine, a minha namorada, voiture. o meu carro, direction e Saint-Laurent. eu fui em direção para São Laurent. Alors qu'avant de partir, elle m'a dit, E antes de sair, ela tu falou ne comigo. m'écoutes pas, je t'ai dit de ne Você pas aller não está là-bas. escutando, não vá. Eu estou dizendo para você não ir. La parole est rentrée là, elle est A ressortie palavra là. entrou no ouvido e saiu em outro. Vous voulez savoir ce qui s'est passé? Sabe o que foi que aconteceu? Vocês querem saber? Peut-être 10 Oui. minutes avant de rentrer sur 10 Saint-Laurent. minutos antes de entrar na cidade de São Laurent, Sortie de route. eu tive uma saída da estrada. À pleine vitesse, on est Eu rentré eu avec la estava voiture dans la em forêt. grande velocidade e eu acabei caindo numa Et vala, là, la numa première vala. pensée qui te vient en tête Et là, o- quand tu E o sors primeiro là de ce choc, pensamento que você tem quando você vê parce essas que lorsque coisas, là tu fais la sortie de route, porque quando et você que tu rentres sai dans la da forêt, estrada, que você entra ali à naquela la vitesse floresta, à laquelle tu vas là, na mon frère, ma soeur, velocidade que la você seule está chose qui dirigindo, peut t'arrêter, c'est un arbre. a única coisa que pode parar você ali é Parce uma que tu as beau árvore. freiner la Porque você voiture, pode frear, tu n'as quanto plus você le quiser. contrôle. Você não tem mais o controle do carro. Alors à ce moment-là, je E me aí dis, naquele waouh, momento eu falei, eita. je regarde, je E vois eu que olhei, tout va bien pour e quando moi. eu olhei, tudo estava bem comigo. Tu regardes rapidement pour la E copine. eu olhei para minha namorada que estava ao meu lado. Tu vois qu'elle va bien. E você viu que ela está bem Mais elle est en também. totale panique dans la Mas ela voiture. está em pânico no carro. Il a fallu rassurer. E eu comecei a segurá-la. Et lorsque je descends E enfin quando de la eu voiture, desci do carro, la voiture est totalement o carro estava completamente estragado. Là, j'appelle ma mère. E aí eu liguei para minha mãe. Et vous savez, Vocês sabem, une maman reste une uma maman. mãe sempre é uma mãe. Avec tout son cœur, Com todo o seu coração. avec tout son Com amour. todo o seu amor. Elle m'a écouté. Ela me escutou. Et à la fin, elle m'a E dit, no final ela falou, je t'ai parlé eu hier. falei com você ontem. Et je t'ai parlé ce E eu matin falei avant com que tu você prennes la route. de manhã antes de você sair. Pourquoi tu ne m'as pas Por que écouté? você não escutou? Aujourd'hui, c'est ça la jeunesse. É hoje, a juventude é Elle assim. pense être maître de son Elas destin, pensam ser mestre do seu maître de destino. ses choix, Mestre das suas mais elle ne escolhas. sait pas ce qu'il Mas attend elas não devant. sabem o que está esperando ela lá na frente. Alléluia. Aleluia. Donc, lorsqu'on vous parle, Então, quando falamos com c'est vocês, dans votre é intérêt. para o interesse de vocês. C'est pas pour vous embêter. Não é para abusar e encher o saco de vocês. Alléluia. Aleluia. Petits enfants, Filhinhos, n'aimez pas seulement en parole, não amem em somente mais aimez palavras, en action mas et dans la amem vérité. em ação e em verdade. J'aimerais te dire que Eu gostaria de vos dizer tu as affaire à un Dieu que capable, você tem um Deus que é capaz. un Dieu qui ne parle pas juste. Deus que não fala somente. Mais la Bible dit bien que lorsque Dieu Mas parle, você sabe que quando Deus il fala, veille à ce que sa main ele accomplisse vai vigiar para que a mão dele possa tout ce que sa cumprir bouche a tudo déclaré. aquilo que a boca dele En declara. d'autres termes, tu peux Em avoir outras confiance en palavras, Dieu. você pode confiar em Tu peux Deus. t'appuyer sur Você Dieu. pode se apoiar em Deus. C'est pas comme nous. Não é como nós. Hein? L'homme est plein de paroles. O Hein? homem é cheio de palavras, não On é? est capable de promettre Nós nombre de somos choses. Hein? capazes de prometer tantas coisas. Combien de promesses as-tu fait, Quantas mon frère, ma promessas soeur, qui você sont já restées fizeram, sans meus accomplissement? irmãos, que você não cumpriu?
Et pourtant, le Seigneur te E dit, portanto, o Senhor diz para você, si tu déclares, se n'aime você pas seulement declarar, parole, não somente em mais palavras, pose des actes mas tangibles coloca atos tangíveis, avec amour com et amor e vérité. verdade. En d'autres termes, si Em tu outras aimes palavras, se você ama a Deus, Dieu, tout comme Dieu s'est donné à la croix pour como toi, Deus, ele se deu na cruz para você, tu te por dois de faire você. ta part, de Você marcher tem que pour Dieu fazer a tua parte. et ne pas rester dans E l'église não à ne ficar rien na faire, à ne igreja rien sem produire. fazer nada e sem produzir nada. Elles sont fortes les paroles que je dis. A palavra é forte. Mes frères et sœurs, nous sommes Mas, carrément dans meus la vérité. irmãos, nós, Que chaque jeune se que retrouve cada jovem possa se encontrar dans les paroles nas qui palavras sont dites en ce matin. que são ditas nesta manhã. J'invite le peuple dans le livre de Jacques au Eu chapitre 2. convido o povo no livro de Tiago, capítulo 2. Nous allons prendre la lecture à partir du verset 26. Vamos pegar a leitura a partir do versículo 26. 26, il est écrit Está escrito: comme le corps porque- mort, comme le corps sans esprit Porque assim como o corpo sem espírito est mort, é morto, de même la foi sans œuvre est morte. assim também a fé sem obras é morta. Voyez la comparaison que le Vocês Seigneur estão fait. vendo aqui a comparação que o Senhor está fazendo Le Seigneur, pour t'aider à comprendre que O ta foi Senhor, est morte, para te fazer entender que a tua fé é morta. te prend ce schéma en te disant Ele que pega aqui esse de la exemplo. même manière Ele qu'un fala corps que da mesma maneira que um sans corpo esprit, sem o espírito, en d'autres termes, em un outras cadavre. palavras, é um cadáver. Le corps sans l'esprit, c'est un cadavre. Un corps O sans corpo esprit, sem espírito c'est é un um cadáver. cadavre. É um cadáver. C'est quelque chose de É mort. algo morto. C'est ta foi, ça, si elle n'a pas les œuvres. Essa é a tua fé quando ela não tem obras. Une foi Uma fé active, ativa, parce qu'il y a deux types de foi. porque tem tipos de fé. Il y a la foi passive, Tem a fé passiva. c'est-à-dire tu as la Isso foi, quer mais tu ne dizer, produis rien, tu ne Você fais tem rien. a fé, mas você não produz nada, você Et não il y a faz ce que l'on nada. appelle une foi E tem active, aquilo que nós chamamos da fé c'est-à-dire ativa. ce sont des personnes Isso qui ont quer reçu la dizer, parole et são qui se pessoas que bougent. receberam a palavra e eles se movimentam. Elles savent ce que le Seigneur Eles sabem attend d'elles. o que o Senhor espera dela. Donc une foi Então, active uma fé ativa ne produit pas seulement não de bons produz fruits, somente bons frutos, mais elle produit des fruits mas à la ela gloire produz de Dieu. frutos para a glória de Deus. Alléluia. Pourquoi je dis Alléluia. ne produit pas Porque- seulement de bons fruits? Porque eu digo que não produz somente Je bons fais la frutos. distinction Eu entre estou de bons fazendo fruits et des a fruits à la distinção gloire de Dieu. de bons Pourquoi? frutos e frutos para a glória de Deus. Parce que j'aimerais te dire que tous ceux Porque et celles qui vivent eu dehors, gostaria de là, vos dizer que todos os que vivem lá fora, ils sont capables de faire de eles bonnes são œuvres. capazes de fazer boas obras. Alléluia. Sim, aleluia. Le pécheur O dehors là est pecador lá capable de fora, faire de bonnes eles são œuvres. capazes sim de fazer boas obras. La différence, A diferença c'est qu'il n'a pas Christ. é que ele não tem Cristo na vida dele. Donc en gros, même s'il fait Então, du bien mesmo dehors, se ele fizer boas coisas le lá bien qu'il fora, fait, c'est en o vain. bem que ele está fazendo é em vão. Parce que tous les fruits que Porque todos que tu os dois frutos porter doivent que être você portés tem que en Christ. Carregar tem que estar em Cristo. Tes œuvres doivent As glorifier tuas obras Christ. têm que glorificar a Si Cristo. ça ne le glorifie pas, Et se não c'est une glorifica œuvre produite Cristo, en vain. É uma obra produzida em vão. Donc celui qui ne produit rien Então, aquele que não produz nada, parce qu'il est mort porque spirituellement ele está morto espiritualmente, ne peut pas se tenir devant le não Seigneur dans la pode estar prière diante do Senhor na oração et revendiquer la vie. e ficar reivindicando ali, pedindo a vida. En d'autres termes, Em comme tu ne outras produis palavras, rien, como você não produz nada, tu n'as pas part à la você vie não tem éternelle. parte à vida eterna.
Nous sommes pleins de bonnes intentions, pleins Nós de bonnes somos œuvres. cheios de boas intenções e boas obras. Et pourtant, le Seigneur E, lui-même portanto, o Senhor, Ele si próprio, Ele mesmo, nous appelle, nos chama nous freine dans notre course, e nos freia na nossa corrida, afin que nous puissions reconsidérer para nos que voies. nós possamos reconsiderar os nossos caminhos. Et pourtant, sans nous fier aux avertissements, on E continue. para On continue. e sempre estar ali Pensant être agréable au Seigneur. pensando que estamos sendo agradáveis a Il y a une Cristo. parole dans la Bible qui dit, Tem uma palavra na Bíblia que diz: après avoir commencé par l'Esprit, você começou no Espírito, voulez-vous continuer par la chair? você quer continuar na carne. En d'autres termes, lorsque Em tu outros commences une œuvre Quando dans le você Seigneur, começa uma obra no Senhor, par l'Esprit, pelo Espírito, avec foi, com fé, si tu mènes cette œuvre se jusqu'à você son terme, levar esta obra até o jusqu'à seu son final, accomplissement, até o seu cumprimento, certainement elle glorifiera le certamente ela Seigneur. vai glorificar ao Mais Senhor. aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Mas dans hoje, o l'Église? que é que acontece na igreja? On commence par la foi, Começamos pela on fé, commence par le zèle, começamos pelo zelo et on termine e avec la chair. terminamos com a On carne. termine avec la tiédeur. Terminamos com a mornidão. On termine Terminamos pour faire pour faire. fazer as coisas por fazer. Ah, porque Il tem n'y a que plus fazer. d'amour, Não tem mais amor. il n'y a plus de compassion, Não tem mais il n'y a compaixão. plus le zèle Não du tem début. mais aquele zelo do Et começo. pourtant, le Seigneur nous dit E bien, portanto o Senhor nos diz: souviens-toi de tes premières œuvres. lembrem-se das tuas primeiras obras. Souviens-toi de Se tes premières œuvres. lembre das tuas primeiras obras. Le zèle du premier O amour. zelo do primeiro amor. J'aimerais que le peuple Eu m'accompagne gostaria que o povo me acompanhasse dans le livre de Matthieu pour No qu'on livre puisse rentrer en profondeur de dans ce qui a Mateus. été dit. para entrarmos em profundidade nisso que está sendo dito. L'homme est plein de bonnes intentions, O même dans homem l'Église. é cheio de boas intenções, até mesmo dentro da Mais igreja. nous allons voir quelque Mas chose, nós frères vamos et ver sœurs, qui doit faire algo réfléchir Que tem l'Église. que fazer com que a igreja reflita, Et que l'Église se positionne à E que a nouveau sur le igreja chemin du possa Seigneur se posicionar no caminho do Senhor. et qu'elle puisse véritablement E que ela reconsidérer possa ses voies. verdadeiramente reconsiderar os seus Matthieu caminhos. au chapitre 7. Mateus capítulo 7. Nous allons prendre, frères et sœurs, la lecture à partir du verset 21. 7, 21. Capítulo 7, versículo 21. Il est écrit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, entrará no reino dos céus, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, qui est dans les cieux. que estás nos céus. Plusieurs de vous me diront ce jour-là, Muitos me dirão naquele dia: Seigneur, Seigneur, Senhor, Senhor, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? não profetizamos nós em teu nome? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? E em teu nome não expulsamos demônios? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton E nom? em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, dit le Então Seigneur, lhes direi abertamente, diz o Senhor: je ne vous ai jamais connus. Nunca vos conheci. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nous allons essayer de Vamos tentar entender bem essa passagem. Verset 21. No versículo 21. Ceux qui me disent Seigneur, Aqueles que me Seigneur, dizem Senhor, n'entreront Senhor, pas tous dans le royaume des cieux, não entrará todos mais no reino seulement dos céus. celui qui fait la volonté Mas de mon aquele Père. que faz a vontade de meu Pai. On met le doigt sur quelque chose là ce matin. Nós estamos acentuando algo aqui, não é? Colocando o dedo em algo aqui. J'aimerais te dire que si tu veux porter du Se você fruit, quiser carregar fruto, il te faut rester en Christ. você tem que permanecer em Cristo. Il te faut faire la volonté de Dieu. Você tem que fazer a vontade de Deus. C'est une très bonne chose d'appeler le Isso Seigneur. é uma boa coisa chamar o Senhor. Seigneur, Seigneur. Senhor, Senhor. C'est une très bonne chose de crier à Isso é Dieu. uma boa coisa de clamar ao Senhor. Mais dans quelles conditions est-ce que tu t'adresses au Mas Seigneur? em que condição você está se endereçando ao Senhor? Ce n'est pas tous ceux et celles Não é qui, dans todos aqueles l'Église, e aqueles que estão dentro da igreja. de personnes qui sont passées par les eaux du Pessoas que baptême, passaram pelas águas do batismo. en d'autres termes, qui sont nés Em de outros nouveau, termos, que nasceram de novo. qui hériteront du royaume Que des vão cieux. herdar do reino dos céus. Tous, Todos nous ne rentrerons pas dans le não royaume. entraremos no C'est reino une dos céus. réalité que le Isso peuple é doit uma savoir. realidade que o povo tem que saber.
Pourquoi? Por quê? Tu peux naître de nouveau Você pode nascer de novo. et pourtant tu continues à E, vivre portanto, você continua vivendo dans les mêmes dérives, nas mesmas derivas, en ayant le même comportement tendo o mesmo que tu avais comportamento avant de que connaître você Christ. tinha antes de conhecer a Cristo. En d'autres termes, le Em outros changement, termos, a mudança, tu ne lui donnes pas sa place. você não dá lugar à mudança. Tu restes fidèle à Você toi-même. fica fiel a ti, a si Alors que le próprio. Seigneur, lui, il veut te Ora que o Senhor transformer. quer te transformar. Seigneur, Seigneur, Senhor, Senhor, tous ne rentreront pas. todos não entrarão. Mais le Seigneur donne une certitude Mas o Senhor dá uma certeza au chrétien qui ao fait sa cristão que faz volonté. a sua vontade. En d'autres termes, au Em chrétien outros qui lui termos, plaît. ao cristão que agrada a ele. Certainement, ce chrétien-là rentrera dans Certamente le esse royaume. cristão vai entrar no reino Et dos c'est céus. la problématique É essa a problemática que l'on rencontre dans l'Église que aujourd'hui. encontramos na igreja hoje. Le chrétien ne veut O pas se cristão soumettre à la volonté não de quer Dieu. se submeter à vontade de Le Deus. chrétien vient O avec ses cristão propres vem com convictions suas próprias pour pouvoir convicções faire sa para poder volonté. fazer a sua própria vontade. Il y a un problème. Ah, aqui tem um problema. Verset suivant, No versículo seguinte, o le próximo- verset 22. versículo 22, Il est écrit, está escrito: plusieurs me diront en ce jour-là, muitos me dirão naquele dia: Seigneur, Seigneur, Senhor, Senhor, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? não profetizamos nós em teu nome? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? E em teu nome nós expulsamos demônios? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton E nom? em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Lorsque tu lis ce passage-là, mon Quando frère, ma você soeur, lê tu te dis, essa waouh, passagem, meu irmão, minha irmã, você mais diz: quelle église! mas que igreja é essa? En voilà une église qui apparaît devant le Estamos trône. vendo aqui uma igreja que apparaît devant diante Dieu. do trono, que está diante Cette de église-là, elle a Deus. l'air bouillante Essa igreja parece ser Elle a muito l'air zélée. fervorosa, ela é zelosa, parce qu'elle vient avec ses œuvres porque ela devant Dieu. vem com suas obras diante de Deus. Elle a prophétisé. Ela profetizou, Elle a chassé des démons. ela expulsou demônios, Elle a fait des miracles. ela fez milagres. Tout ce que le Seigneur nous demande de faire Tudo par son esprit. aquilo que o Senhor nos pede de fazer com o seu Espírito C'est une Santo. église qui est active, É uma igreja ativa, qui a produit du fruit. que produziu frutos. C'est une église qui était à É l'œuvre. uma igreja que estava trabalhando. Oh là là, quand tu vois ça, Quando você vê isso, il y a des fruits là. tem frutos aqui, hein? Muitos frutos. Et pourtant, E, portanto, verset 23, no versículo 23, on voit ce que le Seigneur lui-même olha dit. aqui o que o Senhor, Ele mesmo fala. Alors je leur dirai ouvertement, Então lhes direi abertamente: je ne vous ai jamais connu. nunca vos conheci. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. C'est un sérieux problème. Há um problema muito sério aqui. Dans l'Église, Na igreja, dans le corps de no Christ, corpo de Cristo, ils sont persuadés eles têm certeza, qu'ils tiennent le bon morceau. que eles têm um bom pedaço. Ils sont persuadés Eles têm certeza qu'ils font la volonté que de eles Dieu. estão fazendo a vontade de Deus. Ils sont persuadés Eles têm certeza que la voie sur laquelle ils marchent, que c'est o la voie du caminho Seigneur. que eles estão caminhando é o caminho do Et Senhor. pourtant, E, portanto, le Seigneur dit non, o non, non, Senhor non, diz: non. não. Je ne vous ai jamais connu. Nunca vos conheci. Cela veut dire quoi? Que malgré Isso le fait quer que tu dizer sois dans o quê? l'église, Que apesar de você estar dentro da igreja, dans le corps de Christ, no corpo de Cristo, et attention, cuidado. parce que la Bible dit, a Bíblia n'avons-nous pas diz, prophétisé não- par ton nom? Não profetizamos em teu nome? En d'autres termes, que ces outras personnes-là, palavras, ces Essas chrétiens-là, pessoas, esses cristãos, agissent au nom du Seigneur. agiram no nome do Senhor. Le Seigneur ne les a O jamais Senhor connus. nunca os conheceu. Pourtant, ils proclamaient E, le nom du portanto, Seigneur. eles proclamavam o nome Ils do Senhor. faisaient des miracles au Eles nom du Seigneur. faziam milagres, maravilhas no nome do prophétisé Senhor. au nom du Eles Seigneur. profetizaram no Ils nome ont do Senhor. guéri des Eles malades au nom curaram du Seigneur. doentes no nome do Senhor. Et le Seigneur ne les connaît E o pas. Senhor não os conhece. Alléluia. Aleluia. Il y a une différence Existe uma diferença entre faire la volonté de entre Dieu fazer a vontade de et Deus faire sa
propre é fazer a volonté. sua própria vontade. La Bible donne A Bíblia dá une précision dans le dernier passage que nous venons de uma lire. precisão aqui na passagem que acabamos Je de ne ler. vous ai jamais connu, dit le Nunca vos Seigneur. conheci, diz o Senhor. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. En d'autres termes, ce sont des Em personnes outras qui palavras, œuvraient são pessoas que trabalhavam au nom du Seigneur Jésus, no nome do Senhor Jesus, mais qui étaient elles-mêmes assises Mas dans le péché. que elas mesmas estavam sentadas no pecado. En d'autres termes, Em outros termos, ce sont des personnes qui sont dans são l'apostasie. pessoas que estão na apostasia. À l'heure actuelle où je parle à l'Église, Hoje, que eu estou falando aqui com a igreja, l'Église doit faire a très, très, igreja tem que très tomar attention. muito cuidado. Parce que toi-même, tu peux Porque tomber dans você l'apostasie sans même t'en também rendre compte. pode cair na apostasia sem te dar conta. Et pourtant, tu reçois E, la portanto, véritable você parole du recebe a Seigneur. verdadeira palavra Mais do Senhor. parce que tu laisses ta Mas volonté porque prendre le você dessus, deixa a tua vontade, tu tombes dans você l'apostasie. deixa a tua vontade pegar lugar, você cai na Le apostasia. Seigneur ne reconnaît pas les O Senhor prophéties não reconhece as profecias qui sont données que são dadas pour de l'argent. por dinheiro. Le Seigneur ne reconnaît O aucune Senhor prière faite não pour guérir un malade, reconhece nenhuma oração feita para o doente faite feito pour de l'argent. por dinheiro. Le Seigneur ne reconnaît O Senhor aucune œuvre. não reconhece nenhuma obra. Lorsque tu vends l'huile, Quando você vende tu o vends le azeite, Saint-Esprit você dans vende l'Église. o Espírito Santo Le dentro Seigneur da n'est pas igreja. associé à ça, il ne O Senhor reconnaît pas cela. não está associado a isso, ele não reconhece Lorsque essas tu viens coisas. vendre les miracles du Quando Seigneur, você vem vender os milagres do Senhor, en y associant le nom du Seigneur, associando o nome do Senhor, Jésus lui-même te dit, je ne te connais pas. ele próprio diz, eu não vos conheço. Parce que tu as reçu Porque gratuitement você recebeu et tu gratuitamente. veux monnayer ma E parole. você quer ganhar dinheiro com minha palavra. En d'autres termes, Em outro termo, que tu sois que chrétien, você seja cristão, pasteur, pastor, évangéliste, evangelista, entre guillemets prophète, ou até mesmo, entre aspas, profeta, le titre o título ne te garantit pas de rentrer dans le não ciel. vai te garantir de entrar no céu. Alléluia. Aleluia. Donc, au travers de ce passage, Através aqui desta passagem, qu'est-ce que tu fais dans l'église o du que é que Seigneur? você está fazendo dentro da igreja do Senhor? J'aimerais te poser une question ce Eu matin, gostaria de vos perguntar algo nesta que manhã, tu puisses te poser à toi-même cette para que question. você possa você próprio se questionar. Au travers de ce passage que nous venons de Através aqui lire, dessa passagem que acabamos de ler. est-ce que je fais Será que eu estou fazendo la volonté de Dieu? a vontade de Deus? Pose-toi la question ce Se matin. pergunte agora nesta manhã. Et sois sincère avec E seja toi-même. sincero consigo, Parce que consigo. certainement tu sais ce que tu fais. Porque certamente você sabe muito bem o que Et você está fazendo. tu sais ce que tu ne fais E pas. você sabe muito bem o que você não está fazendo. Alléluia. Aleluia. Jacques Tiago, au chapitre 2. capítulo 2. C'est le dernier passage que nous allons Última lire passagem que lemos. avant de conclure. Última passagem que vamos ler antes de concluir. Tiago, capítulo 2. Jacques au chapitre 2. Jacques au chapitre 2. Nous allons prendre la lecture à partir du verset 21. A partir do versículo 21. Nous allons prendre à partir du verset 20 même. Vamos pegar a partir do versículo 20. Il est écrit ô homme, Está escrito: Queres, pois, veux-tu savoir que la foi sans les œuvres est inutile? Verset Amém. 20. Queres, pois, ficar certo, o homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado? lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. et que par les œuvres de la foi fut rendue parfaite.
Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture dit. e se cumpriu a escritura, a qual diz: Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Alléluia. Aleluia. Le verbe imputer, O verbo imputar c'est un terme qui est employé, é um utilisé termo que é usado en comptabilité. em contabilidade. Cela veut dire que Isso quer dizer, quand tu imputes quelque chose quando à você une personne, imputa algo a alguém, tu le mets sur le compte de quelqu'un. você está colocando ele na conta de alguém, En na d'autres responsabilidade termes, de alguém. tu crédites, Você está acreditando, tu donnes du crédit à cette você personne. dá um crédito a essa pessoa. Abraham a cru en Dieu. Abraão creu em Deus. Et parce qu'il a cru en E Dieu, como ele creu em Deus, cela lui fut imputé, cela isso lui foi fut donné, imputado. crédité Isso lhe foi dado, creditado à justice. para a Ça a justiça. été mis sur son compte à son Isso avantage. foi colocado na sua conta para lhe ser avantajoso. Pourquoi? Parce qu'Abraham n'avait Por pas quê? uniquement la foi, Porque Abraão não tinha somente a fé. il n'avait pas uniquement les Ele não œuvres. tinha somente as obras. Abraham avait les deux. Abraão tinha os dois. Les deux étaient Os parfaitement dois estavam liés. perfeitamente ligados. Abraham a cru en Dieu. Abraão creu em Deus. Et parce qu'il a cru, il a mis sa foi E en porque action. ele creu em Deus, ele colocou a sua fé em ação. On ne cesse de le dire. Imaginez-vous, mettez-vous à la Imagine, place d'Abraham, ne por serait-ce favor, qu'un moment. Coloquem-se no lugar de Abraão, nem que seja alguns Dieu segundos. te fait la promesse Deus te faz a promessa d'avoir un fils, de ter um filho, d'avoir une descendance. de ter uma descendência. Dieu te donne la promesse. Deus te dá a promessa Tu ajoutes foi e você acrescenta a et tu fé. vis E você vive avec ça dans ta tête com isso na tua en cabeça. te disant, Te dizendo, il a promis, Ele prometeu. je ne douterai E pas. eu não vou duvidar. Et en son temps, la E promesse, em elle seu tempo, s'accomplit. a promessa se cumpre. Il a gardé foi, il a E tenu ele bon. guardou a fé, ele ficou Et lorsque l'enfant de pé. naît, E quando o filho nasce, alors qu'il était avancé en âge, hora que ele já está muito avançado en na d'autres idade termes, dele, à em son outros âge, il ne termos, devrait plus na avoir idade d'enfant, dele, ni lui ele- ni sa femme. Ele não deveria ter filho nem ele nem sua mulher. Mais la promesse s'est Mas accomplie. a promessa se cumpriu. Imaginez-vous de quel Imaginem amour que amor é esse. Abraham et Sarah ont aimé cet enfant. Abraão e Sara amou este menino, Cet esse amour-là filho. était plus grand que le Esse fils amor foi muito maior. qu'il a eu avec l'esclave. Foi maior do que o filho que ele teve com a escrava. Parce que là, c'est la chair de sa Porque chair, ali é a carne da tua le sang carne, de son sang, o sangue do teu sangue, les os de ses os. os ossos dos seus C'est ossos. son enfant. É o seu filho. Et voilà maintenant que la promesse Olha aqui, s'est que a réalisée. promessa se realizou. Dieu vient Deus vem et Dieu te demande e Deus te pede l'enfant de la o promesse, filho là, da promessa. le fils que je t'ai O donné. filho que eu te dei. Il va falloir que tu me le donnes en Você vai ter sacrifice. que me dar ele em En sacrifício. d'autres termes, il va falloir que tu le Em tues. outras palavras, isso quer dizer você vai ter que matar essa criança. Imaginez-vous, parents, que Dieu vous Imaginem, demande por ça pour favor. vos enfants. Os pais, se Deus pede algo parecido para Je vocês, pense que tu rentrerais eu rapidement penso toi-même. que você ia começar a se questionar. Je pense que tu serais peut-être dépité, dégoûté. Você estaria talvez desencorajado, desanimado, se Alors perguntando. qu'il y a un environnement Ora du que monde à tem côté de toi. um meio ambiente ali Tu ao vas teu redor. peut-être t'isoler dans un coin, Você vai talvez te isolar em algum t'asseoir, lugar. gratter ta tête Você vai começar a coçar a tua et puis cabeça. commencer à E você réfléchir. vai começar a refletir. A Non, mais pensar. je pense que Dieu s'est Não, trompé. eu acho que Deus se enganou aqui, não é possível. J'ai peut-être mal compris ce Eu qu'il acho m'a que eu demandé. entendi algo de errado aqui. Não foi Mais isso. ça fait tellement longtemps que Mas já j'attends faz cet tanto enfant. tempo que eu estou esperando esse filho. Il est là et Dieu me demande de le Ele tuer está maintenant. aqui e Deus fala para mim para matar essa criança. Ce n'est pas facile. Isso não é fácil. Ce n'est pas possible. Isso não é possível. Dieu s'est trompé. Deus se enganou. Et lorsqu'on tombe dans ce genre de E schéma quando là, a gente começa a entrar nesse tipo de à vouloir raisonner en nous-mêmes sur ce que Dieu nous demande, raciocinar daquilo que Deus nos pede, c'est là que rapidement tu é aí que t'égares du droit rapidamente chemin. que você se aparta do verdadeiro caminho. Você se afasta La do Bible verdadeiro nous dit caminho. qu'Abraham n'a pas fait ça. Abraão disse que a Bíblia diz que Abraão não fez isso. Il a même été sage Ele foi até sábio. en ne disant pas à sa femme Sarai Dizendo ce que a sua Dieu lui a esposa demandé de Sara faire.
o que Deus mandou ele fazer. Parce que s'il l'avait dit à Porque sa se ele femme, tivesse dito isso à sua certainement esposa, qu'elle se serait tenue devant Abraham certamente ela ficaria de pé en diante de disant, Abraham, tu ne partiras pas avec não, mon Abraão, enfant. você não vai sair daqui com meu Ça, c'est filho. le cœur d'une Esse é o maman. coração de uma mãe. Ce que tu vas faire O là, que je você suis vai pas fazer, d'accord eu não avec. estou de acordo. Même si c'est Dieu qui te le Mesmo demande, se é c'est Deus non. que está te pedindo, é Elle não, se serait Abraão. interposée. Ela ia se interpor, ela não ia aceitar. Mais Ela ia se Abraham a opor. pris sa responsabilité jusqu'au bout. E Abraão pegou a sua responsabilidade até o Avec final. foi. Com fé, Il s'est levé de bon matin. ele se levantou de manhã Il a cedo. préparé son Ele âne. preparou Il a préparé du bois. o burro, ele preparou pris son tudo. enfant. Ele pegou o seu Et il est filho parti e ele foi sur le lieu indiqué pour no pouvoir lugar sacrifier son enfant. indicado para sacrificar o seu Il filho. a préparé un autel. Ele preparou um altar. Il a mis son fils sur Ele l'autel. colocou o seu filho Et no au moment altar. où il allait le E sacrifier, no momento quando ele ia sacrificar essa la criança, Bible nous dit que a Bíblia nos l'ange de diz l'Éternel que s'est o anjo de adressé Deus à Abraham foi até Abraão pour lui dire, arrête. para dizer, pare. Je sais maintenant que tu crains Dieu. E agora que você realmente teme a Deus. En d'autres termes, que tu Em outras palavras, respectes Dieu. que você respeita a Et Deus. peu importe ce qu'on te E não demandera, importa o que vai tu te ser te pedido, soumettras você vai se et tu le submeter. feras E você vai fazer dans l'obéissance. na obediência. C'est pour cela que la foi fut imputée à É por Abraham isso que a à fé justice. foi imputado a Abraão Parce para a qu'Abraham avait justiça. non seulement Porque la foi Abraão não et les somente- œuvres qui vont avec. Porque Abraão não teve somente a fé, mas teve as obras que vai com ela. Et vous savez pourquoi il a eu la foi, il n'a pas Sabe eu por peur de quê? sacrifier son fils? Ele teve fé e ele não teve medo de sacrificar La seu Bible filho, le dit plus porque loin a dans Bíblia un diz autre livre. pouquinho mais tarde, num outro livro, Il a tellement cru en la ele promesse. creu tanto na promessa. Il a tellement cru en Ele Dieu creu tanto em Deus. qu'il s'est dit dans sa que tête, Abraham, dans son falou cœur, no seu coração. s'il est capable à Se cet ele é âge capaz, avancé de me nessa donner idade un fils, avançada de me dar um filho, ce qui à mes yeux me semblait impossible, aquilo que é impossível aos meus olhos, je le crois eu creio que s'il me demande de que se sacrifier ele mon me fils, pede de sacrificar o meu filho, l'Éternel, le Dieu o vivant, eterno Deus vivo sera capable de le ramener à la será vie. capaz de trazê-lo à vida. Ça a été la foi d'Abraham, Essa ça. foi a fé de Cette Abraão. foi qui l'a conduit Essa fé que conduziu à ne ele pas regarder ni à gauche a não ni à olhar droite, nem à direita nem à mais à esquerda, continuer à produire du fruit pour la gloire mas de Dieu. continuar a produzir frutos para a glória de Deus. Et aujourd'hui, Aleluia. quand on parle E hoje, d'Abraham, quando falamos de Abraão, vous savez comment est-ce que la Bible sabe como é qualifie? que a Bíblia qualifica Abraão? Comme étant le père de Como la o foi. pai da fé. Aleluia. Abraham nous ouvre le chemin. Abraão nos abre o Il nous caminho. montre l'exemple. Ele nos mostra o exemplo. Alléluia. Aleluia. Aleluia. Que Dieu vous Que bénisse. Deus abençoe vocês. Je remets le micro E eu entrego la o servante du microfone à Seigneur. serva de Deus, de Bishop Gina. a Bispa Gina. Amen. Amen. Alléluia. Vous avez reçu le message Vocês de la receberam foi. a mensagem da fé. Message tellement puissant, peuple Uma béni. mensagem tão poderosa, povo abençoado. Tellement Tão puissant. poderosa. Et quand on voit E quando maintenant, vemos on agora, voit que l'Église n'a plus la vemos foi. que a igreja não tem mais fé. Mais quand la parole de Dieu Mas dit quando a palavra de Deus diz que le salaire du péché, c'est la que o mort, salário do pecado é a morte, l'Église n'a même pas la foi a en ça. igreja nem tem fé nisso Parce também. qu'on voit tellement de péchés Porque dans vemos l'Église, tantos pecados très dentro da peu de igreja. cœurs qui se repentent, Poucos corações que se beaucoup arrependem. vivent dans l'iniquité Muitos vivem na et iniquidade. ils n'ont pas la foi E eles não têm a fé aux avertissements du às Seigneur. advertências do Senhor. Amen. Amém? Donc retenez une foi Então, sans œuvre, por favor, lembrem-se que uma et c'est une fé foi sem sans obras vie. é uma Amen. fé sem vida. Donc il est Então, temps pour l'Église Já é tempo para a igreja de se réveiller de se acordar et de vraiment se connecter e au de Seigneur, realmente se conectar mettre en com o pratique la Senhor parole du e Seigneur. colocar em Je prática a vais vous palavra do inviter à Senhor. vous mettre debout. Eu vos convido a ficarem Nous de n'allons pé. pas continuer Não cette vamos continuar essa prédication, pregação, mais nous allons prier, mas nós peuple vamos béni. orar, povo abençoado. Donc, cette parole Então, que essa Pasteur palavra Maxime vient de que o prêcher, pastor acabou de pregar ce n'est pas une parole não é uma à entendre à palavra la légère, a peuple béni. pegarmos de maneira C'est une leve, exhortation é uma exortação. solennelle. É uma Amen. exortação
une foi É proclamée, uma fé proclamada, mais qui est sans manière de vivre sem conforme maneira de à la viver parole de Dieu. conforme a palavra de C'est une Deus. foi É complètement uma fé morte. completamente Et c'est vrai, morta. É on verdade, parle de la foi, nós falamos on da n'a pas fé. la foi en la parole, en Não certaines temos choses, fé na palavra, mais je peux vous assurer, mas eu posso dans vos l'Église, assegurar que dentro da il y en a igreja beaucoup qui n'ont plus tem la foi. muitos que não têm mais fé. S'il n'y a pas la repentance Se não tiver o sincère, arrependimento sincero, c'est que ta foi elle est morte. é que tua fé está C'est morta. que tu crois pas, É que tu você- crois pas isso quer dizer aux que você conséquences não acredita du nas péché, consequências tu do crois pas pecado. à Você não l'importance acredita na de vivre dans la vie de importância de viver sanctification. na vida da Tu prends ces santificação. choses à la légère. Você leva essas coisas Tu de crois à un leveza. autre évangile. Você crê em outro Hein, à evangelho. force de venir peut-être à Você l'église, à vem force pra de faire les igreja, choses, vem pra Dieu va igreja, fermer fazendo as ses yeux, coisas, Dieu connaît toutes e choses, Deus vai fechar todas Dieu as va coisas, faire, as Dieu coisas. va Deus vai faire. fazer, Deus vai fazer. Non. Não, não é isso. On doit avoir la Nós foi temos que ter a en fé l'amour du no amor Seigneur, do Senhor. la foi A en fé l'œuvre de la na croix. obra da cruz. Jésus, il a Jesus pris, Cristo, il a payé la ele rançon pagou, pour nous. Je suis ele pagou por certaine nós. qu'il y en a beaucoup qui ont la Tem foi en muitos cette que têm parole. a fé nessa palavra. Beaucoup ont la foi en Muitos l'amour têm a du fé no Seigneur. amor do Senhor. Beaucoup ont la foi Muitos têm en la fé grâce du na Seigneur. graça do Senhor. Mais à partir du moment A où partir on do parle momento que des falamos conséquences das du péché, consequências do personne n'a la pecado, foi. ninguém mais tem fé aí. Quand on parle du jugement Quando du falamos do Seigneur, julgamento do personne Senhor, n'y croit. ninguém mais crê. On prend ces choses à la E légère. pegam essa coisa de leveza. Alors que la parole Ora de que a Dieu, palavra c'est de Deus oui é et sim amen. e amém. Alléluia. Aleluia. La foi sans A fé œuvre sem fait de obra toi faz de un homme você mort. homem morto. Alors, tout nous ramène Tudo nos leva à la pratique de à la parole, prática da à palavra, l'obéissance, à obediência, chose qui a été perdue coisas que foram depuis dans le perdidas ciel desde o avec céu, Lucifer, com Lúcifer, l'ange le o plus anjo doté de dotado pouvoir de et de poder dons par le e de Seigneur, dons qui a été dans pelo la Senhor, désobéissance, que desobedeceu, ensuite qui a été e que expulsé, foi qui s'est retrouvé dans le expulso, e que se jardin d'Éden, encontrou no qui a jardim do poussé Éden, Adam e que et Ève levou Adão à e pécher, Eva à perdre la pecar, foi a perder a en fé l'évangile. no evangelho. Tout ramène Tudo leva à à l'obéissance. obediência. Le Seigneur attend un O Senhor peuple espera obéissant, povo peuple béni. obediente, povo abençoado. Nous allons prier, E nous nós allons vamos dire orar, merci nós Seigneur. vamos Il y a dizer, tellement de vamos versets agradecer ao Senhor. Tem relevés, tantos versículos, mais je pense que la mas eu prédication acho que a est pregação assez convaincante, complète. é muito convicta E je vous invite e completa. à prier au nom E eu puissant vos de convido Jésus. a de orar em nome do Senhor Jesus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi, Papa. Nous te disons, Seigneur mon Dieu, merci Père pour cette parole tellement puissante, Seigneur mon Dieu éternel. Nous te disons, Seigneur mon Dieu, Papa, nous te demandons pardon. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, faire revivre, Seigneur mon Dieu, notre foi, Seigneur mon Dieu, Papa. Seigneur mon Dieu, détruis en nous, Seigneur mon Dieu, toute forme de tiédeur, toute forme de religiosité, toute forme d'hypocrisie spirituelle. Seigneur mon Dieu, allume en nous, Seigneur mon Dieu, le feu, Seigneur mon Dieu, d'une foi véritable, Seigneur, d'une foi active, Seigneur mon Dieu éternel, d'une foi pure, Seigneur mon Dieu, dans l'obéissance. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur mon Dieu, Papa. Éternel, roi des rois, nous savons, Seigneur mon Dieu éternel, que tu as dit, Papa, que tu vomiras, Seigneur mon Dieu, ceux qui sont tièdes, Seigneur, ceux qui ont foi, ceux qui sont foi, éternel, roi des rois. Seigneur mon Dieu, viens briser les chaînes de la paresse spirituelle. Libère-nous, Seigneur mon Dieu, Papa, de tout ce qui nous empêche de te servir, de zéler, de t'obéir, Papa, d'avoir foi en ta parole, éternel, roi des rois. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, des cœurs qui brûlent pour toi, Papa, des mains qui sont prêtes, Seigneur mon Dieu, Papa, à agir, Seigneur mon Dieu, éternel, au nom puissant de Jésus. Seigneur mon Dieu, nous voulons porter, Seigneur mon Dieu, des fruits dignes de repentance, Seigneur mon Dieu. Nous voulons avoir cette foi active. Nous voulons croire en toi, croire en ta promesse, croire en ta grâce, croire en, Seigneur mon Dieu, à ta justice, éternel roi des rois. Que ton Esprit Saint vienne nous inonder, qu'il renouvelle, Seigneur mon Dieu, en ce jour, Seigneur mon Dieu, notre foi, qu'il nous accorde, Seigneur mon Dieu, encore une mesure de foi, Seigneur mon Dieu, qu'il, Seigneur mon Dieu, Papa,
nous renouvelle, Seigneur mon Dieu, chaque jour et que nous puissions devenir un témoignage pour la gloire de ton nom. Éternel roi des rois, je t'apporte, Seigneur mon Dieu, ton église en ce jour. Seigneur, tu vois chacun de nous, Seigneur mon Dieu, Père éternel. Tu vois, Seigneur mon Dieu éternel, là où, Seigneur mon Dieu, Papa, nous avons perdu le premier amour. Là où, Seigneur mon Dieu, Papa, notre foi a diminué, éternel roi des rois, jusqu'à prendre à la légère, Seigneur mon Dieu éternel, tellement de détails, tellement de choses, Seigneur mon Dieu, jusqu'à, Seigneur mon Dieu, Papa, à pécher, Seigneur mon Dieu éternel, sans conviction dans les cœurs. Seigneur, nous te demandons pardon. Ravive cette foi en nous et accorde-nous, Seigneur mon Dieu, Père éternel, de mettre en pratique, Seigneur, ta parole, Seigneur mon Dieu, de faire les œuvres dignes de repentance, éternel roi des rois. Que nous soyons des témoins, Seigneur mon Dieu Père, des exemples, des témoins pour la gloire de ton nom, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le peuple de Dieu soit vraiment